Olá, meus amores! Estamos aqui para mais uma aula de português, né? Nessa nossa aula de hoje, a gente vai falar da unidade 3, né? Iremos continuar na unidade 3, no texto 3, será lá na página 206, tá certo? O tema do nosso texto de hoje será o cidadão de papel, né? Depois que a gente fizer a leitura, que a gente analisar, né, a questão do vocabulário e a questão do texto em si, né, aí nós entraremos na gramática e iremos falar de verbo, né? Na nossa gramática de hoje, o tema será verbo e o desmembramento desse verbo nós iremos falar do tempo e do modo, né, dentro do tema verbo. Iremos falar dos tempos verbais e dos modos verbais, tá bom? Vamos para a nossa leiturinha de hoje. Quando andamos pela cidade, encontramos diariamente meninos de rua. Alguns não fazem nada, outros estão lavando ou cuidando de carros. São engraxates ou vendedores de bala nos semáforos. Essa cena tornou-se tão comum que nem chama mais a atenção. Preparem-se, agora, para uma pergunta que vai parecer maluca. Existe algo de comum entre você e um menino de rua? Certamente veio à sua cabeça a imagem de um menino dormindo na rua, acompanhando da polícia, ou melhor, apanhando da polícia, um menino que usa roupas velhas, está descalço, magro e sem tomar banho ou escovar os dentes. E aí você vai achar a pergunta maluca mesmo. Afinal, você tem casa, estuda, come 3 vezes por dia, passa as férias na praia ou no campo. Suspeito que a pergunta pode lhe parecer tão boba que você já pensou em largar a leitura desse texto. Mas se você se der o direito de ter dúvida, vai descobrir muitas coisas. Verá que para ter a resposta, precisará mergulhar em um conceito muito importante para o ser humano, a cidadania. E precisará olhar não apenas para as ruas, mas para dentro de sua própria casa, até dentro do seu quarto. Nota-se a ausência de cidadania quando uma sociedade gera um menino de rua. Ele é o sintoma mais agudo da crise social. Os pais são pobres, já que não arrumam bons empregos, e aí seus filhos também não terão condições de progredir. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. É processar um médico que comete um erro. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido. São detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás deste comportamento está o respeito à coisa pública. O direito de ter seus direitos é uma conquista da humanidade. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Lutou-se pela ideia de que todos os homens merecem a liberdade e de que todos são iguais diante da lei. Né? Aí o nosso tema é o quê? O cidadão de papel. Ou seja, o direito que todos têm perante a lei. O que é cidadão de papel? Porque no momento que eu tenho registro, né, que eu sou, de certa forma, eu tenho minha autonomia, eu tenho nome, sobrenome, então eu sou um cidadão.
Então eu tenho que exercer o meu direito de cidadão, como ele diz lá. A gente tem direito de ter direito, né? No texto diz isso. E isso é verdade, né? Independente da cor, da religião, do esporte que você pratica, da questão da sexualidade que você opina, não importa. Você é um cidadão de direitos e deveres também. E você é igual a todo mundo, independente da cor, da raça, né? Não existe essa distinção entre pessoas por conta de se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é bissexual, não importa, né? Se é negro, se é branco, se é amarelo, índio, pardo. O importante é que você é um cidadão como outro qualquer. E esse direito de cidadania todos devem exercer. Não é porque você é mais rico que você tem mais direito, ou você é muito pobre e você tem menos direito. Não. Tá bom? Depois do texto, né, da leitura do texto, a gente vem com o estudo do vocabulário. Aí nós temos o quê? 6 palavrinhas diferenciadas aí. Quando eu digo diferenciada, é porque, né, elas vêm contextualizadas. Então pode ser uma palavrinha que você conhece no seu dia a dia, mas dentro do contexto ela, né, tá usada num local diferente do normal. Então você precisa compreender o conceito dela. O que é o estudo do vocabulário? É o conceito das palavras, é o significado que elas têm. Por exemplo, semáforo. Semáforo está conceituado de forma normal, né? Porque são sinais de trânsito, são formas de sinalizar as ruas. Conceito. O que é o conceito? É a ideia, é a opinião, é a concepção, é aquilo que a pessoa pensa. Com sintoma. É um indício de alguma coisa, né? Ele disse que era o sintoma, lá no texto estava falando dos sintomas da cidadania. No momento que eu tenho crianças na rua, então eu estou com sintoma de que aquilo dali não está acontecendo, que a cidadania não está acontecendo. São os primeiros indícios, são os primeiros sintomas. O que é sintoma? É você sentir alguma coisa. Né? Quando você está com febre, quais são os sintomas? A sua temperatura aumenta. Quando você está gripado, qual é o sintoma? Você começa a tossir muito, você começa a expelir gripe, né? Então, são os sintomas daquilo que você está sentindo. Constrangimento é acanhamento, aperto, embaraço, mal-estar. E quando você se sente constrangido, você se retrai, né? Quando é envergonhado, né? Que a gente costuma chamar por aqui, né? Na nossa região. Não é constrangido, a gente diz, nossa, fulano ficou envergonhado porque alguém falou algo que ele não gostou, ou então que ele não queria que as pessoas falassem. Aí a pessoa ficou constrangida. Discriminado, diferente, distinto, separado. Aqui a questão do discriminar é afastar, é tirar do meio, né? Por exemplo, existe um negro no meio dos brancos, então os brancos começam a conversar sobre assuntos que só interessam a eles e a pessoa vai ficando de fora do assunto. Ou então eles querem mesmo discriminar e aqui não é lugar de preto, né? São palavras que costumam utilizar. Não são lugares de negro, porque que esse negrinho está aqui, o que ele está fazendo aqui, né? Não pode se misturar com a gente. Então, discriminar é separar, é querer, né, espaço de branco e espaço de negro, por exemplo. Espaço de menina e espaço de menino. Isso é que é discriminar. E estágios é a questão de etapas, fases, período que compõe um determinado processo, né? Um estágio daquele processo que está acontecendo. Nós vamos fazer aqui uma fasezinha, vamos testar, então é um estágio. Depois do estudo do vocabulário, nós temos a questão do estudo do texto, né? E o estudo do texto nada mais é do que aquilo que foi trabalhado no texto, né? Por exemplo, o nome dos personagens,
qual foi o tema mais abordado dentro do texto, o que foi que você entendeu sobre o que foi falado no texto, tá bom? Isso é que é a questão de trabalhar o texto. E depois nós temos a questão da gramática, que na nossa gramática de hoje, como eu falei no início da aula, irá falar sobre verbo. Né? Nós temos a nossa gramática que está lá na página 113, ou melhor, 213. Lá na 213 diz o seguinte: leia o trecho da música Diversidade, de Lenin, né, que está aí na página 213 no livrinho de vocês. Acompanhe a leitura. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença, que irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum. Diversidade é a sentença. As palavras destacadas são verbos. Né? No trecho aí, se vocês observarem direitinho, nós temos palavras em azul. Aí quais são as palavras? Foi, diferenciar, criou, irá, aproximar, intuir, pensar e é. Então essas palavrinhas estão destacadas. E elas estão destacadas por quê? Porque elas são verbos. Elas exprimem ação, estado, fato, fenômeno da natureza. Ou seja, os verbos exprimem tudo isso. Eles demonstram essas ações. O verbo flexiona em número, pessoa e tempo, né? Os verbos se agrupam em 3 terminações. Aí nós temos as terminações dos verbos, que é o AR, o ER e o IR. Aí nós temos, por exemplo, terminação com AR, nós temos diferenciar, né, que é a primeira conjugação. Terminação em ER, nós temos ser, que é a segunda conjugação. E terminação em IR, nós temos intuir, né, que são os exemplos lá do texto, que é a terceira conjugação. Observe, os verbos terminados em OR pertencem à segunda conjugação. Verbos regular é aquele que não sofre alteração no radical e cujas terminações seguem o modelo de conjugação. Bom, lá na página 214, nós temos a questão dos tempos verbais, né? Que foi o que eu coloquei aqui para vocês, que o verbo ele vai se desmembrar em modo e em tempo. Aí o que é que diz aqui nos tempos verbais? Os tempos verbais são 3. Aí nós temos presente, pretérito, que é o mesmo que passado, e futuro, né? Nós temos os 3. Presente, passado e futuro. Como exemplo, no presente, nós temos o quê? Quando o verbo indica uma ação que está acontecendo agora, né? Aí é o presente. Por exemplo, a aula de hoje, né? A aula de agora está chata, por exemplo. Né? Então é um verbo que é uma coisa que está acontecendo agora. Então eu usei o termo está. Por quê? Porque é no presente. Então é o verbo estar. Por exemplo, no passado, quando o verbo indica uma ação que aconteceu. Né? A aula de ontem foi muito longa. Qual foi o verbo que eu utilizei? Foi. Então é no passado. Então o foi está usado lá no passado. Então está exprimindo uma coisa que aconteceu anteriormente. Fosse na semana passada, a aula da semana passada foi, né, novamente o foi bem curta.
né? Porque realmente foi curta, foram 8 ou foi 10 minutos. Então, a aula da semana passada foi curta. Futuro, quando o verbo indica uma ação que acontecerá. Por exemplo, a aula da próxima semana não poderei gravar. Qual foi o verbo que eu usei? Poderei, né? No futuro. A aula da próxima semana eu não poderei gravar. É só um exemplo, tá? Eu vou gravar sim a aula da próxima semana. Bom, esses tempos verbais ainda podem ser classificados da seguinte forma, né? Aí nós temos presente, pretérito, que o pretérito pode se dividir em pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. E o futuro, que pode ser futuro do presente ou futuro do pretérito. Mas isso aí vocês irão estudar só mais lá na frente, né? Então, vamos deixar isso lá para o 6º ano, né? Falando dos modos verbais, nós temos o quê? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo, né? No modo indicativo, nós temos o quê? Indica um fato, né? Indica uma coisa que aconteceu realmente, né? Um fato real. A menina está doente, né? O exemplo aqui do livro. A menina está doente, então é um fato real. No subjuntivo, indica um acontecimento duvidoso, ou seja, uma coisa incerta, né? Aí nós temos, se eu estudasse, passaria, né? Se eu estudasse, passaria. Mas isso não é certeza que eu passava, não. Só está dizendo que se eu estudasse, as chances de passar seriam maiores, mas não é uma certeza que eu passaria. Mas ele diz, se eu estudasse, passaria. E no imperativo, indica uma ordem, um desejo, um pedido, que aqui no exemplo diz assim, saia daí agora. Ou seja, é uma ordem. Saia daí agora. Né? Eu estou dando uma ordem. Ou então, venha para a sala. É um pedido. Né? Então, é o modo imperativo. Ainda na página 215, fala ainda das formas nominais do verbo. Não coloquei aqui porque o espaço estava um pouco curto, né? Mas o que diz as formas nominais? As formas falam do infinitivo, do gerúndio e do particípio. O que é o infinitivo do verbo? É pessoal ou impessoal. Aí nós temos o exemplo: plantar, correr, sorrir. Quais são as formas nominais, por exemplo, no infinitivo? É quando o verbo termina, o que eu mencionei ainda há pouco, quando o verbo termina naquelas terminações AR, ER, IR, né? Quando ele encerra nessas terminações, ele está no infinitivo, né? Aí, por exemplo, correr, pular, brincar, sorrir. Então, é a forma infinitiva que o verbo aparece para a gente. Quando eu estou falando do gerúndio, eu estou falando daquelas coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu estou falando, você está brincando, né? Aí em casa. Ela está sorrindo. Aí tem o que? As terminações ando, indo, endo, né? O particípio é aquela coisa fechada, né? Por exemplo, plantado, né? Corrido. É uma coisa que aconteceu. É como se fosse presente, momento ali que está acontecendo e no que aconteceu no passado, né? Por exemplo, plantar é como se estivesse paradinho ali, não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Aí quando eu falo gerúndio, que é plantando, é como se estivesse acontecendo ali no presente, plantando, cantando, sorrindo. E no particípio é como se fosse no passado, plantado, corrido, sorrido, né? Uma coisa que já foi feita. No gerúndio está sendo feita
E no infinitivo não está acontecendo nada, nem ninguém fez e nem está fazendo e nem irá fazer. O verbo está ali paradinho, não está, é como se ele estivesse praticando alguma ação. O verbo não está tendo nenhum tipo de ação quando ele está no infinitivo. O verbo é formado de radical e vogal temática. O radical é a parte do verbo que não muda. Para se obter o radical do verbo, retira-se a terminação dele. Por exemplo, cantando, a gente tira o ando e fica só o cante. Então, o cante é o quê? É o radical. E o ando é a terminação do verbo. Então, quando a gente vai separar o verbo do radical, ou melhor, a terminação do radical é dessa forma. A gente tira a parte que não muda. O radical é aquela parte que não muda. Por exemplo, cantar, o cante, continua. Só muda o AR. Cantando, o cante, continua. O que vai adicionar? O ando. A vogal temática é a vogal que está ligada ao radical e indica a qual conjugação o verbo pertence, né? Por exemplo, amava. A vogal temática é o A, que está entre o amava, está entre o AM e o VA. Aí nós temos, por exemplo, porque o amava vem de que palavrinha? De amo. Então, quando eu digo amo, a terminação é O. Então, o que vai mudar é ou eu coloco o O ou eu coloco o A. Então, a vogal temática é aquela que está entre o radical e a terminação. Bebendo, a vogal temática é o quê? É o E. Partindo, a vogal temática é o quê? É o I. Aí nós temos o exemplo da primeira, da segunda e na terceira pessoa. Quando conjugamos um verbo, estamos expressando o em todas as formas que ele possui. O verbo é uma classe gramatical que pode ser conjugada todas as pessoas do discurso. As pessoas do discurso são, nós temos o singular e o plural. No singular nós temos eu, tu e ele. No plural nós temos nós, vós, eles ou elas, né? Tanto no singular como no plural. No singular é ele ou ela, no plural é eles ou elas. Por exemplo, vamos conjugar o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Ou seja, o verbo está conjugado, né? Se a gente quiser se utilizar de outros verbos e fazer a conjugação, também é dessa forma. A gente vai ter que se utilizar das 3 pessoas, né? 3 do singular e 3 do plural. Na página seguinte, nós teremos as atividades falando sobre verbo, né? Que vai desde a página 217 até a página 219. Né? Na nossa próxima aula, nós iremos falar de ortografia, né? E produção de texto, que vamos falar sobre o A com H e o A sem o H, né? O A com H acentuado e o A sozinho, tá bom? Então, boa aula para vocês em casa e até a nossa próxima aula de português.